Olá e seja muito bem-vindo. Pelo jeito, o ex-diretor da ABIN, Saulo Moura, cavou a cova do general de Lula, o famoso G. Dias, e ainda jogou uma pá de cal sobre o homem de confiança do presidente da República. Ele confirmou que alertou o então ministro do GSI do que poderia acontecer se não fosse tomada nenhuma providência, e que o ministro do GSI ordenou que o relatório da ABIN fosse adulterado. E claro, também tivemos um espetáculo da relatora da CPMI, Elisiane Gama, que no final, sem nenhuma cerimônia, advogou a favor do ministro Flávio Dino. Depois que o senador Espiridião Amin questionou o ex-diretor da ABIN se ele sabia onde era que estava a Força Nacional. Veja. O G. Dias, ele afirma, por exemplo, no requerimento: não adulterei, nem fraudei nenhum documento. Os dois documentos são iguais, só diferem na informação a respeito da difusão. Colocaram o GSI no documento como destinatário das mensagens de alerta, mas eu nunca participei de grupo de WhatsApp. A minha pergunta para o senhor é clara: o senhor adulterou o relatório da ABIN sobre os alertas que foi enviado para cá, para o Congresso Nacional? Não, eu não adulterei. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela ABIN a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim, pessoalmente, pelo meu telefone, para o ministro-chefe do GSI. Certo? Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci à ordem. Nós temos o artigo 9º da lei da ABIN, que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Eu peguei essa primeira planilha e mandei arquivar na ABIN para se houvesse necessidade de consulta futura. Certo? Essa primeira planilha ficou arquivada na Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, a primeira planilha incluía os alertas encaminhados ao grupo de mensagens da ABIN e também todos aqueles alertas que eu encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor, então, adulterou a pedido do G. Dias. Eu não adulterei. Por favor, colegas. Eu não adulterei. Refuto isso. O senhor retirou uma informação... Por ordem do ministro... Ou seja, o senhor atendeu... Não, colegas, por favor. Senhores, nós estamos ouvindo aqui a inquirição da relatora. Ela está fazendo uma inquirição, ao meu ver, inclusive, importantíssima. Então eu peço silêncio porque penso que estamos vivendo aqui um dos momentos importantes dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela está fazendo aqui um requerimento objetivo, inteligente e muito pertinente. Eu peço a todos aí que ouçamos com atenção. Ou seja, o senhor retirou o envio ao ministro G. Dias a pedido dele. Ou seja, o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI. Eu não diria que a ordem é absurda. Não, eu diria que eu seguia uma ordem. A ordem não é ilegal, porque o artigo 9º diz que é ele que determina quais informações serão encaminhadas. Não houve, da minha parte, nenhum interesse em esconder informação, tanto que eu apresentei informação ao ministro. Certo? Cabe ao ministro que decidir se ele encaminha ou não aquela informação. Da parte da Agência Brasileira de Inteligência, não houve nenhuma iniciativa em esconder que o ministro recebeu informações. E ele recebeu essas informações de mim. Quando ele fez essa solicitação ao senhor, e o senhor seguiu a ordem absurda, é bom lembrar que o senhor também tem responsabilidade sobre isso, o senhor atendeu a um pedido de uma ilegalidade, o senhor retirou, na verdade, um dado e não o apresentou no relatório que foi enviado à SECAP. Então, há uma responsabilidade compartilhada por ter atendido a uma ordem absurda, que fique isso claro. Isso está claro no processo legal que trata da administração pública. A minha pergunta para o senhor: para além do ministro do GSI, outras pessoas tiveram conhecimento de que o senhor havia enviado do seu aparelho celular próprio para o aparelho celular do ministro os informes e os alertas acerca dos atos do dia 8?
Eu acredito que várias pessoas da minha equipe sabem disso. E, de qualquer maneira, os registros dessas mensagens podem ser solicitados pelas autoridades competentes. O senhor, na verdade, faz uma referência ao CISP-DF. Sim. No mesmo documento, segundo que de fato vem o mesmo conteúdo, o senhor substitui o CISP-DF pelo ministro do GSI. Não, é que tem algumas mensagens que foram encaminhadas para os dois. Então, por que o senhor retirou de um e colocou no outro? Bom, isso pode ser algum erro técnico, mas com certeza algumas mensagens foram... Aliás, algumas não. Várias mensagens que foram encaminhadas para o CISP também foram encaminhadas para o ministro. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro com o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia, por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Certo? Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. E ele, inclusive, me pede para falar com o general G. Dias, e eu passo o contato para o general G. Dias e ligo para o general G. Dias, por volta de 1h30, e falo com ele: general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde, por aí. Foi então o horário que o senhor possivelmente falou com ele por telefone a última vez? Por telefone, mas foram... Não, nesse dia eu só falei... O primeiro contato por WhatsApp, por volta de... De 8 horas da manhã, nós trocamos... Mas nesse horário de 8 horas da manhã, o senhor conversou com ele por telefone? Não, eu só conversei... Só deixou a mensagem? Não, eu só conversei com ele por telefone. Às 8 e pouco da manhã, eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo: acho que vamos ter problemas. Certo. Por WhatsApp. Certo. E eu continuo encaminhando as mensagens, e por volta de 1h30 eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já havia, por parte pelo menos da BIM, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica. E o próprio general reconheceu isso no seu depoimento, se eu não me engano. Eu quero lembrar o seguinte: no grupo CISP há um representante do GSI também. Mas ele está lá, o G. Dias? Não, não é o general G. Dias. No grupo CISP... Só um representante? Há um representante. No grupo de WhatsApp que não é ele, é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Que é o Jader. Exatamente. Ele está, ou seja, essa pessoa do GSI está recebendo também, pelo grupo CISP, todas as informações que a BIM está colocando lá. Certo? Isso é importante a gente dizer também. Ou seja, agora, eu não posso afirmar porque o general agiu ou deixou de agir, o que ele fez. Isso não cabe a mim afirmar. O que eu posso afirmar é que, se ele recebeu essas informações da sua equipe do GSI, elas divergem das informações da BIM, e eu acho que os fatos comprovam que a BIM estava no caminho correto. A imprensa noticiou que o G. Dias manipulou o relatório que o senhor enviou para o GSI. O general Gonçalves Dias pediu diretamente ao senhor para tirar o nome dele da lista de difusão? Sim, ele solicitou diretamente a mim. Os informes e alertas de inteligência que eram passados pela BIM ao GSI eram passados também ao general Feitosa, secretário de Segurança da Presidência, diretamente, ou eram centralizados no general Dias, chefe do GSI? Não eram passados ao general Feitosa. Esses informes não eram passados diretamente à Secretaria de Segurança Presidencial, pelo menos do que eu tenha conhecimento, certo? Portanto, era a responsabilidade do G. Dias em difundir internamente dentro do GSI e mais, na Guarda Presidencial.
Batalhão da Guarda Presidencial. No dia 8 de janeiro, de manhã, o senhor, enquanto a senadora Elisiane Gama estava o inquirindo, disse que o senhor teve um diálogo com o general G. Dias pela manhã, correto? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Mensagem. E o que estava sendo descrito nessa mensagem? Estava sendo descrito a quantidade de ônibus que tinha chegado. Eu falei para ele que de um dia para o outro aquela quantidade tinha subido substancialmente, e ele me respondeu: acho que vamos ter problemas. Perfeito. O senhor consegue descrever, por gentileza, o que de fato teve de retirado ou de acréscimo no primeiro relatório em relação ao segundo? Aquelas mensagens em que eu citava que foram encaminhadas por mim ao ministro-chefe do GSI. Se eu não me engano, são 4 mensagens. Foram encaminhadas. E eu ressalto essas mensagens que ali constavam, foram aquelas produzidas pela ABIN, certo? Que foram redifundidas para ele por mim. Sim, então a adulteração feita naquele relatório foi uma ordem acatada pelo senhor, feita pelo general Gonçalves Dias, correto? Eu não vou entrar no mérito se foi adulteração. Eu recebi uma ordem de retirar o nome do ministro, do próprio ministro. Ok, então o ministro solicitou a retirada do nome dele nesse relatório. Exatamente. Correto. O general afirmou categoricamente Querendo melar seu baba. que vocês dois não prepararam nenhum esquema especial para o dia 8, porque, segundo ele, não havia nenhuma informação que indicasse minimamente que ocorreria aquilo que aconteceu. O senhor confirma, então, essa conversa telefônica? Em relação a não prepararmos nenhum esquema de segurança especial, eu não participo da preparação de esquemas de segurança do Palácio. O que nós falamos no dia 6 é que ainda não havia nenhum Então o senhor indício confirma essa concreto, conversa? Sim, que não havia nenhum indício de violência concreto, certo? Já logo depois, na manhã seguinte, nós já identificamos o aumento dos ônibus e nós conversamos novamente por zap. O que de fato o senhor informou para o general? Eu passei para ele que nós continuávamos monitorando a movimentação para Brasília, que até aquele momento a movimentação para Brasília constava de 50 e poucos ônibus, segundo a NTT nos havia informado, isso no dia 6, certo? Isso é sexta-feira, certo? A NTT havia nos passado 53 ônibus e que, até aquele momento, era a informação que nós tínhamos. Nós ainda não tínhamos nada concreto sobre o grande número que seria identificado apenas no dia seguinte. Alguma coisa está muito confusa nessa história, e logo, logo teremos a oportunidade de ouvir aqui o G. Dias, ex-GSI do Lula, que fique claro. Mas lá na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele afirmou também que não recebeu nenhuma alerta da ABIN. Deputado, eu vou repetir o que eu falei Sim. aqui. Eu encaminhei pessoalmente do meu telefone celular diversos alertas para o general G. Dias. Diversos. Bom, presidente. E já coloquei aqui o meu sigilo à disposição. Bom, presidente, o que o Brasil está vendo é que tem alguém mentindo nessa história. Diante de uma CPMI, isso é um ato muito grave. Esquerdas e direitas, a supremacia da sociedade aberta. É a supremacia que nós estamos vivendo aqui. Determinar o cumprimento de uma medida da CPMI, só a sociedade aberta pode chegar a ter. Democracia. Então, veja lá, doutor Saulo, tem o relatório 1, que é aquele que o senhor enviou para o GSI, que encaminhou a SECAI, que eu presidia. Onde estão aquelas alterações, digamos? 11 mensagens encaminhadas ao GSI, que foi retirado da mensagem o nome GSI 11 vezes. O nome do ministro. Não, o ministro, aliás, só o ministro, está lá escrito GSI. Não, tem mensagens ali encaminhadas ao ministro. Isso, ministro. E 4 mensagens a ele encaminhadas que também foram suprimidas. Depois veio o relatório 2, que não foi mandado de graça pelo seu sucessor, que é um homem competente. Competente. Ele mandou isso aqui porque a Procuradoria do Distrito Federal tentou obter o relatório e não conseguiu, foi negado.
recorreram à PGR, e a PGR recorreu a Alexandre Moraes, que usou o mesmo argumento para dizer o seguinte, essa é a minha pergunta. Quem é que apôs sobre o relatório 1 e 2 o caráter de sigilo? O caráter de sigilo saiu da ABIN com ele, não foi encaminhado. Tanto do primeiro quanto do, se eu não me engano, do... O seu sucessor disse que não. Isso está escrito no seu depoimento lá na SECAI. Mas o número 3 vai lhe permitir corrigir uma resposta sua. Sim, por favor. É a lista dos responsáveis pelas caixas postais. Sim. A lista, eu chamo de caixa postal para todo mundo entender. Tem os nomes, por exemplo, dos 2 responsáveis no Supremo Tribunal Federal, tem o nome dos responsáveis no TSE e tem o nome dos responsáveis no Ministério da Justiça. E vou dizer mais, um dos responsáveis é soldado. E está lá escrito, do AM. Amazonas. Não, e é mesmo, não é do MA. Houve até uma controvérsia quando chegou essa relação. Não é do Maranhão, é do Amazonas. Então tem a relação, mais de 80 responsáveis. Esta, eu acho que até eu defenderia que fosse reservada, porque tem os nomes das pessoas. Eu acho que aí há um excesso. Agora, todos têm um responsável a quem o ministro, se não recebeu, poderia recorrer. É mais subordinado a ele do que o delegado, do que o diretor da Polícia Federal. Portanto, que isso conste. Nós temos 3 documentos que não têm mais sigilo. Este terceiro eu até acho que deve ter reserva. E eu trago o cabeçalho, sob responsabilidade minha aqui. Este relatório contém mensagens, e hoje é público e notório que contém mensagens. E uma delas foi lida para mim, a mensagem capital. 6 de janeiro, 19h40. O Congresso Nacional vai ser invadido e os outros prédios da Esplanada também. 6 de janeiro. Eu até já comparei com a Semana Santa. Jesus Cristo morreu mais ou menos nessa hora. E a ressurreição foi no domingo às 8 da manhã. Às 8 da manhã foi o horário que o senhor conversou por WhatsApp com o ministro. E a 1h conversou pessoalmente, pelo que eu escutei, certo? Então, esta ocorrência, 6 de janeiro até, é mais prolongada do que a Páscoa, Pilti. E agora nós temos internet, temos presteza, e o plano escudo, para quem não sabe, foi atualizado, sim. Ele prevê que em 25 minutos você bota um batalhão para proteger o Palácio Planalto. Vou repetir. É desídia pura. Eu não chego a dizer que é premeditada. Não chego a dizer isso. Mas é tão escancarada que todas as especulações são válidas. E há uma pergunta do direito que ajuda. Quid prodest? A quem isso beneficia? Isso foi proveito para quem? Alguém sabe? Portanto, é justo que, junto com esse pasmo que todos nós temos, se cogitem sobre hipóteses. E, finalmente, quero fazer justiça ao presidente Lula pela sua frase na entrevista no dia 12 de janeiro de 2023. Alguém abriu a porta. Essa frase é dele, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, com a sua presença aqui, com a demonstração de espírito público, de um servidor público, nós começamos, não é supere, quero até corrigir, é sapere ao, em homenagem ao Joaci Góes, ele não me perdoaria se eu colocasse aqui a expressão errada em latim. Hoje nós estamos ousando conhecer aquilo que nós não conhecíamos. Muita gente sabia. Eu não quero anistiar vândalos, nem qualquer outra designação que se dê. Mas anistiar e se omitir diante dessa escandalosa omissão
que no Código Penal é tão grave quanto o crime, quanto a autoria. Não é assim, Marcos Rogério? Porque é de ficar tanso. Nós temos um sistema brasileiro de inteligência, olha, é uma lei de 99, de que eu me orgulho. Temos uma agência formada por profissionais, os que eu conheço, não tenho reparos a fazer. Todos têm demonstrado espírito público e consciência de que são uma organização a serviço do Brasil. Então, para falhar, tendo plano escudo. Vocês lembram, na época da cassação da presidente Dilma, que a esplanada foi dividida longitudinalmente, um lado para um lado, outro lado para o outro? Isso faz parte do plano escudo, que nós estamos aí em 2016. De lá para cá ele foi aperfeiçoado. E tem essa capacidade de mobilização que... O movimento foi de quantas pessoas de fora? 4.000, 3.500? A capacidade de mobilização é maior do que essa, incluindo, e é com isso que eu concluo a minha pergunta, onde é que estava a Força Nacional? Por favor. Muito obrigado. Senador, não sei lhe informar. Então, nós temos, com isso, eu encerro a sua pergunta e digo, nós temos a quem perguntar. O senhor sabe que... O senhor, presidente, sabe que nós temos que perguntar. O senador Elisiano também sabe a quem nós devemos perguntar. Muito obrigado. Presidente, o senador... O senador fez referência ao meu nome, não foi, não posso, mas é até para ajudar na informação, é só uma questão de informação, porque na verdade o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino, ele fez o encaminhamento de um ofício, inclusive solicitei agora número 7, solicitando a Força Nacional, e o governador do DF deveria deferir ou não, porque a Força Nacional, ela só pode agir se o governador do estado deferir, aceitar, o que não foi, na verdade, retornado por parte do governo. Mas ela estava ali no Ministério da Justiça. Não, é só informação. A sessão está suspensa. Pelo jeito, o general G. Dias está com sérios problemas. E talvez vá derrubar muita gente.